eu quero conversar contigo que nem a doença e nem a morte conseguiram permanecer intactas ao se encontrar com Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Logo depois que Jesus opera aquela libertação que vimos semana passada com o gadareno, quem estava? Certo? Aquele poder todo, o modo como Deus agiu. Logo depois, ele regressa de lá. Quando ele regressa de lá, as pessoas já cercam ele, estavam com grande expectativa ao vê-lo retornar, e havia um homem mesmo, em especial, que estava extremamente angustiado. Os pais aqui de primeira viagem vão me entender, porque quando o teu filho ficou pela primeira vez com febre, você lembra disso? Meu Deus, parece que era o fim, meu Deus, vai morrer, só pode, vai morrer, está com febre, não é? Assim, o que está acontecendo com ele? Meu Deus, como é que pode? Ele não está normal. Pois, se tem uma coisa que mexe com pais, é os filhos doentes, filhos sofrendo, mexe demais, óbvio que sim. Mas esse caso aqui não é uma febrinha, não é uma coisa comum. Havia um homem, e ele era uma referência em Israel, era chefe da sinagoga da cidade, mas a sua filha, ela não estava simplesmente doente, ela estava prestes a morrer, ela estava nos seus últimos fôlegos de vida. Esse homem, ele estava tomado de angústia, ele não encontrou soluções em nenhum outro lugar, a não ser em Jesus, e ainda bem que ele encontrou Jesus, porque ele procurou Jesus. Nós estamos caminhando por Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, então se você quiser, acompanhando pelas escrituras, eu vou contar a história que está lá. Esse homem se chama, alguém sabe? Jairo procura Jesus e diz: Senhor, por favor, vai na minha casa, minha filha está muito doente, ela precisa de ajuda. Jesus disse: eu vou. Só que quando Jesus disse eu vou, algo aconteceu no caminho. Não foi um assim, já estou lá. Algo aconteceu no caminho. Ele indo para a casa de Jairo, ele tem que passar por um vilarejo, e está abarrotado de gente. E os seus discípulos estão com ele, se espremendo um com o outro. E no meio desse movimento, havia uma mulher, que não conhecia a história de Jairo, não sabia para onde Jesus estava indo, ela só sabia que Jesus iria passar pelo seu vilarejo. Só que esta mulher, ela sofria por 12 anos de uma doença incurável para aquela época. Ela tinha uma hemorragia que não parava, uma menstruação, vamos dizer assim, que não parava, e ela estava desesperada. Porém, essa mulher começou a gerar dentro de si uma expectativa, uma convicção e uma fé de que, se ela tão somente encostasse na roupa de Jesus, na orla da sua veste, ela seria curada. Ela falava isso consigo mesma, o texto de Lucas fala isso. Ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. E o tão belo dia de Jesus passar por a sua cidade chegou, e quando ela soube, Jesus está passando, só que as ruas eram muito estreitas, era muita gente, os discípulos em cima de Jesus, ela deu o seu jeito, ela saiu entre as pessoas, mesmo em sofrimento, mesmo em dor, mesmo em desespero emocional, ela vai, e ela, com licença, e ela vai passando, com licença, eu preciso passar, com licença, de repente ela chegou bem pertinho dele, se abaixa e encosta na roupa de Jesus. Quando ela encosta na roupa de Jesus, algo completamente surpreendente acontece. Jesus para. Jesus está andando, ele está andando. Vamos que Jairo está esperando. Jesus está andando. E a multidão aperta ele, os discípulos apertam ele. De repente alguém toca na sua roupa, só toca na sua roupa. E Jesus para, vira para os discípulos e diz assim:
Alguém me tocou. Os discípulos de Jesus não. Como assim? Alguém te tocou? Todo mundo te tocou. A gente está no empurra-empurra aqui, está difícil passar. É claro que alguém te tocou. Não. Alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu poder. Olha isso. Uma mulher em extremo sofrimento, angústia, dor, que antes de se encontrar com Jesus, estabeleceu com Deus e consigo mesma uma postura de fé, que dizia: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Eu sei que nele tem poder e eu preciso só encostar nele. Ele nem precisa falar comigo, olha a fé. Eu só preciso encostar nele e serei curada. E isso que ela gerou sozinha, né? Ninguém ensinou isso, ela e Deus sozinha. Ela entrou no meio da multidão, não pediu para alguém uma comitiva, uma reunião especial, nada disso. Ela foi, entrou, passou no meio de todos, encostou nele e saiu o poder. Quando Jesus olha ao redor e diz: alguém me tocou, diferente, de mim saiu o poder, aquele bolinho começa a abrir, está lá a mulher no chão. Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou, te curou, pode ir. E ali ela se levanta curada. Então imagina, uma pessoa doente, mas que não ficou indiferente, e nem admitiu e aceitou a derrota, mas pôs em Cristo a sua vitória, buscou nele a solução, sem nem precisar conversar com ele, foi curada. Aí você acha assim: meu Deus, Jesus depois dessa foi para casa? Não, Jesus tinha um propósito inicial. Qual era? Atender Jairo, porque Jairo tinha dito: Jesus, por favor. Agora você imagina Jairo, meu Deus, cadê o homem? O tempo dele chegar aqui em casa era meia hora, mas faz 2 horas e meia ele não chegou, e agora? O que vai ser de nós? O que vai ser da minha filha? E de repente chega uma notícia, a pior que um pai poderia receber: Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu. Já pensou? Que situação, cara. Que desespero, que tristeza. Enquanto chega esta notícia, Jesus chega na casa de Jairo, e está o que deveria estar, todos chorando. Está as pessoas desesperadas, as pessoas assim numa angústia sem fim, porque como uma menina de em torno de 12 anos, a Bíblia fala, vai perder a vida assim, tem toda a vida pela frente, o que houve aqui? E elas estão chorando, e Jesus chega e diz, vocês lembram o que Jesus disse? O que Jesus disse? Ei, calma gente, a menina, ela só está dormindo. Ela só está dormindo. Olha isso. Eles olharam assim: onde é que Jairo encontrou esse maluco? Olha só. Não, eu fui lá, eu vi, não tem pulso, não faz tempo, morreu. Não, pode chorar, Jairo, pode chorar, morreu. Mas Jesus disse: Jairo, ela dorme. Tu acredita? E aqui Jesus faz uma coisa muito interessante, porque aqui tem um conflito de credulidade. Você me entende? Eu estou passeando por Lucas capítulo 8, do versículo 40, nós estamos indo até o 56, tá? Se você está com a Bíblia aberta aí, você vê que a gente está lá dentro. Aqui existe um conflito de incredulidade, ou de credulidade. Existe um grupo de convidados que estavam cercando a casa de Jairo, que estavam convictos que não tinha mais solução, ok? E havia alguns que criam que Jesus podia reverter qualquer situação. E Jesus, quando entra na casa, ele não deixa todo mundo entrar. O que diz a Bíblia aí? Entra o pai, entra a mãe
Entra João, Pedro e Tiago, somente. Sabe o que Jesus faz? Quem crê, entra. Quem não crê, pode ficar fora chorando. Mas para entrar e viver milagre, só quem crê. Ele seleciona o grupo. E, queridos, isso é um enorme ensinamento. É um enorme ensinamento. Quando você precisa de uma operação de Deus, uma intervenção divina, que o mundo nem o homem é capaz de fazer, você precisa selecionar aqueles que estarão bem perto de ti, para não roubar a fé que está no teu coração e a convicção que Deus tem colocado em tua vida. Porque se você vier a entrar num mundo de incredulidade, ter ouvidos de uma voz que vai te titubear na tua posição, pode ser que o teu milagre escorra pelos dedos. Então selecione muito bem isso, muito bem como você faz. Havia um homem de Deus extraordinário, Smith Wigglesworth, do século passado, um dos caras que mais orou por mortos e ressuscitou da história da igreja. E ele fazia exatamente a mesma coisa, só entrava no momento da oração daquela pessoa que estava morta, aqueles que estavam convictos que Deus tinha poder para retirar aquela pessoa da morte. Nenhum que estivesse com dúvidas, ele deixava dentro da sala, porque isso afetaria a oração que ele iria fazer. E nesse aspecto, querido, Jesus ele é seletivo aqui, e ele reúne esse grupo fechado, ele senta na cama, e ele fala em aramaico, Talita cumi, que quer dizer, você sabe? Menina, levanta. E ela levanta. Ela se assenta, e quando ela se assenta na cama, imagina, os pais enlouquecem, Jesus entrega a filha para os pais, dá de comida para ela, e depois ele diz, não conta para ninguém o que Deus fez aqui, não tem como as pessoas entenderem o que Deus fez aqui, deixa quieto, deixa assim. E ali há a morte sendo confrontada pelo autor da vida. O autor da vida dizendo, morte, aqui, hoje, você não vai vencer. Talita cumi, menina, levanta. E ela ressuscita. Este encontro, ele é duplo. Hoje eu trouxe 2 encontros, normalmente eu só trago um. Mas é inevitável nós colocarmos Jairo junto com a mulher que estava com fluxo de sangue. É inevitável porque elas acontecem juntos. Ela inclusive atrasa Jesus. Ela atrasa Jesus de chegar na casa de Jairo, ao ponto de que esse atraso fez a filha de Jairo morrer. Foi esse tempo, esse gap de tempo que fez a filha de Jairo não estar mais com vida quando Jesus chega. Mas Jesus nem se abala. Ele nem sequer cogita um outro resultado final. Porque a ele foi dado autoridade sobre a vida e sobre a morte, a ele foi dado, e diante disso, querido, nós temos aqui 2 ensinamentos muito poderosos, e é com isso que eu gostaria de trazer a conclusão desse pensamento, dessa palavra de hoje, porque existem 2 fenômenos aqui, 2 fenômenos fundamentais. Primeiro, a fé em Jesus, e eu quero ressaltar aqui, querido, a igreja foi colocada por Deus na terra para ser a agente de Deus de fé sobre toda a terra. A igreja, o povo de Deus, não pode nem sequer cogitar, titubear da sua fé, porque é ele quem anda com Deus, é ele quem caminha com Deus. Por isso que o texto de Hebreus chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pelo fato de que quando você anda com Deus, você está cheio de fé. Agora eu preciso te explicar, a fé em si, ela está dentro do homem. Quando Deus criou o mundo, Deus colocou a capacidade do homem de ter fé. O ponto é, ter fé em quê? Vou dizer até melhor, ter fé em quem? Porque eu posso ter fé que um cristal pendurado no meu peito vai me proteger. Eu posso ter essa fé, mas isso não significa que esse cristalzinho teria algum poder sobre mim. Eu posso ter fé que se eu botar sal grosso atrás da minha porta, vai me proteger. Mas isso não significa que o sal terá poder de proteção. Você me entende? Então, o ponto aqui não é assim, ó, tem fé, tá bom. Não. Tem fé é fundamental, mas tem fé em quem?
Tem fé de que forma? Porque se eu pôr minha fé no lugar errado, eu vou frustrar minha vida. Porque não vai ter a resposta que eu preciso. Por isso é interessante o que a mulher com fluxo de sangue dizia. A fé dela era muito clara. Se eu tão somente encostar minhas mãos nas suas vestes, nas vestes de quem? De Jesus, eu serei curada. Ela não quis encostar nas vestes de mais ninguém. Ela não tinha planos de encostar em nenhum outro lugar. Ela só tinha um foco. É dele a fonte de vida. Eu creio nele, eu preciso encostar nele. Por isso, a nossa fé, para que a gente experimente da atmosfera de vida, de milagres que Deus tem para todos nós, precisa ser uma fé clara em Jesus Cristo, o único que recebeu do Pai a autoridade sobre vida e sobre morte. É Ele e mais ninguém. Não há outro nome sobre o qual caia sobre os céus e sobre a terra, no qual todo homem deve ser salvo. É Ele. Você precisa saber disso. Não é qualquer fé, nem em qualquer lugar. É fé em Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ok, querido? O que tem os olhos de fogo. É Ele o que tem poder de vitória. Então, quando você estiver exercendo fé ou necessitado de andar sob a fé, você precisa saber, a sua fé é em Cristo e na sua vitória. Jesus, quando vence a morte, esse é um ponto fundamental. O que a discussão de Romanos, de Hebreus, de todos os textos que discutem ressurreição na Bíblia fala? Se Jesus não ressuscitou, olha que forte isso aqui. Se Jesus não venceu a morte, se Ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Ela não tem poder. O que fez dele todo-poderoso, ou o que fez dele capaz de transmitir este poder para todos nós, é que nem mesmo a morte pôde vencê-lo. Ele venceu o último inimigo a ser vencido, que é a morte. E, portanto, a ele e ao seu nome foi dado a autoridade nos céus e na terra para a realização de poderes, milagres e maravilhas. Amém, querido? Então você tem que entender, glória a Deus por isso, é por Ele e por causa daquilo que Ele conquistou. Então, porque Ele venceu, você pode andar em fé nele, porque nele sai poder. É isso que você precisa saber. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define a fé. Fé é a convicção. Fé é a certeza. Vamos ler? Olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Opa! Duas informações muito boas e muito importantes. Fé é certeza do que eu espero. Fé é certeza do que eu espero. Então, o que é que há em ti de esperança com base bíblica na tua vida? Se você tem uma esperança em Deus, através da sua palavra, na sua vida, você tem razões de ter fé nisso. Fé é a certeza daquilo que eu espero. E aí ele informa, e é uma convicção de um fato que não pode ser visto ainda. Olha que interessante. Convicção de um fato que ainda não pode ser visto. Eu já contei 2 vezes essa história em 2 momentos diferentes, mas vou contar hoje novamente para a igreja lembrar. Primeiro uma história comigo e uma outra história com um homem de Deus extraordinário do século passado. Vou começar por ele. Talvez você conheça, o nome dele foi Po Yang Cho, depois mudou o nome para Dave Yang Cho, ele é sul-coreano, líder da Full Gospel Church de Seul, e ele, antes de ser líder da igreja, a maior igreja do mundo, lá na Coreia, ele era um jovem querendo evangelizar a Coreia. E ele, num belo dia, ele entende que só caminhar a pé o limitava para ele alcançar toda a Coreia. E ele pediu a Deus, na sua humildade, uma bicicleta. Senhor, eu preciso de uma bicicleta para andar mais rápido, para chegar mais longe, para falar mais para mais pessoas. E Deus responde a ele: ah, tu queres uma bicicleta? Qual? Que cor? Que modelo? Bicicleta, por bicicleta tem um monte, eu quero saber qual que tu queres.
E ele se empolgou e disse, eu quero aquela com marcha, modelo americano, assim. E ele foi falando com Deus, dando os detalhes. E Deus disse, ok, é tua. O que ele fez? E é isso que nos inspira e nos ensina sobre fé. O que ele fez? Ele saiu dessa oração contando para todo mundo. Ganhei uma bicicleta, vocês não têm ideia. Top, tá? Top. Como? Como ela é? Americana, com marcha, modelo assim, modelo assado. Ah, é? Cadê? Não, ela está chegando. Não veio ainda, mas está chegando. Mas já ganhei, é minha. Num belo dia, os correios da Coreia do Sul batem na porta da casa dele. Tem uma encomenda para o senhor aqui. Uma caixa grande assim. Que é isso? Não sei, veio dos Estados Unidos. É mesmo? Vamos abrir. A bicicleta. Deus, o mesmo, óbvio, falou com o homem de Deus nos Estados Unidos, dizendo, vai na loja, compra uma bicicleta assim, modelo tal, cor tal, tantas marchas, e manda para esse endereço na Coreia do Sul. O homem obedeceu. E o Po Yang-cho recebeu sua bicicleta. Quando é que ele recebeu? Quando ele pediu. Quando é que ele não deixou de ganhar? Quando ele começou a contar para todo mundo que já tinha ela. Que ele chegou a dizer que ele estava grávido da bicicleta. Ela está aqui comigo, estou dentro dela, ela é minha. E a concretização do fato só veio depois. Mas ele não duvidou e permaneceu crendo. Você entendeu, querido? Fé é certeza de coisas que se esperam. E convicção de fatos que ainda não são vistos. E aí eu vou contar meu caso. Já compartilhei com a igreja, mas é bom reforçar para aqueles que ainda nunca ouviram. Há muitos anos atrás, eu estava com uma amidalite muito grande. Não sei se você já teve dessas que não dá nem para engolir a saliva direito. Assim, a dor é insuportável. E estava no meu quarto, orei, falei com Deus, Senhor, eu creio na promessa que está escrita no livro de Isaías, que o Senhor morreu pelas minhas enfermidades. E pelas tuas pisaduras eu fui curado. Então eu quero declarar aqui que eu estou curado. Eu estou curado dessa dor, dessa inflamação na garganta. E orei, agradeci e tive sede. E resolvi tomar água. E fui até a cozinha e pensei, se eu, era verão, nesse calor, estivesse sem nenhuma doença, sem uma dor na garganta, eu iria na geladeira e pegava a água mais gelada que tivesse lá dentro e ia tomar ela enlouquecidamente. Se eu estivesse doente, eu ia lá no filtro, pegasse uma água da temperatura ambiente e tomaria ela bem na manhã, devagarinho para não doer muito. E eu fiquei olhando, geladeira, água gelada, filtro, água quente, e eu lembrei da minha oração e da minha gratidão de estar curado. Abri a geladeira, enchi um copo gigante de água gelada. Tomei como se não houvesse amanhã. E quando terminei de tomar, quase morri de tanta dor, de ter tomado aquela água gelada. Meu Deus, ela veio rasgando tudo. E fui dormir. E quando acordei, não havia mais amidalite, não havia mais dor, não havia mais inflamação na garganta, porque na hora do teste, não foi a sensação que me definiu, e sim a convicção de fatos que ainda não eram possíveis ser vistos, mas que já eram meus. Amém? Entendeu? Essa é a cura que Deus realiza, que Deus opera, que Deus faz, que Deus transforma nossas vidas. Então aqui você está vendo uma mulher crendo que Jesus poderia mudar a sua realidade. E ela tinha tanta convicção que ela nem precisou conversar com ele, somente tocar nele foi suficiente. E você precisa saber disso. Você precisa aprender, como homem, como mulher de Deus, a tocar em Deus, a tocar nele, a você tomar o seu passo, a você dar a sua ação. Nós normalmente somos reativos, mas nesse caso, é Deus que está esperando a nossa ação. Nessas circunstâncias, é Deus que está olhando, e aí, vai fazer o quê? Qual é a sua postura? Diante dessa porta fechada, você vai aceitar a porta fechada? Ou você vai ter fé que haverá uma outra porta que irá se abrir? Como é que você vai lidar com isso? Como é que você lida com os impeditivos da vida? Restrições? Limites? Ou é o teu Deus te mostrando que tem
mais necessidade sua de buscar mais fundo. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Se tem uma coisa que os discípulos tomaram de Jesus, foi esporro por falta de fé, não é? É só você ler os evangelhos. Eles tomavam um atrás do outro. Ah, meu Deus, até quando eu vou aguentar vocês, homens de pequena fé? O tempo inteiro ele estava soltando essa. E eu imagino que ele deve soltar essa até hoje, quando ele olha muitas vezes para mim e para ti. Quando a gente, ao invés de agir pela fé, a gente duvida ou faz uma temporização e não avança, e não vai, e não faz o que precisa ser feito. Por isso, querido, aprenda que todo dia, nossa fé está sendo testada por Deus. E entenda outra coisa, o objetivo de Deus, porque a fé não é estática, a fé é um elemento poderosíssimo que tem capacidade de crescimento. Se eles tinham fé pequena, ela podia ser grande. A fé pode crescer. E você já ouviu esse texto, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais cheio da palavra de Deus, você se fortalece da sua fé. E quanto mais você pratica a palavra de Deus, então nem se fala. Você anda no território de milagres. Porque o território de milagres está em você obedecer, com convicção de que o Senhor é contigo, independente das circunstâncias ou aquilo que é visível aos olhos nus, aos olhos naturais. Nós não andamos por vista. Não podemos, não andamos por circunstância, não podemos, porque fomos chamados por Deus da morte para a vida, para andarmos em convicção e fé de que Ele é todo poderoso para transformar qualquer circunstância. Amém, querido? Esse é o primeiro ponto. Meu segundo e último ponto é que nada, diga nada, nada que está morto diante de Jesus permanece morto. Ele tem poder de ressuscitar o que estava morto. E aqui, queridos, eu quero te perguntar, o que ultimamente você deixou morrer em sua vida? O que ultimamente morreu no seu coração? O quê? Você perdeu a inocência, a pureza em Deus? Ele pode ressuscitar a tua inocência, a tua pureza em Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que receber do reino como crianças. E se você agora se tornou muito crítico, muito difícil, opa, calma, está na hora de dar um passo atrás e ser como uma criança, simples. Morreu algum sonho que Deus tinha colocado em tua vida? Porque sonho que vem do mundo, ou sonho que o inimigo botou, esse tem que morrer mesmo. Mas, e aquele sonho que você tinha de ser um pastor? Você acha que Deus esqueceu? E aquele sonho que você tinha de ser usado por Ele? Você acha que Ele esqueceu? E aquele plano que você tinha de fazer algo que ajudaria a sua casa, a sua família, ou abençoaria seus amigos, você acha que Deus não lembra? Então, meus irmãos, se morreu, ainda bem que você está diante do autor da vida, porque Ele tem poder de ressuscitar os sonhos, os planos, os propósitos, o ministério que Ele tinha para a sua vida. Veja comigo, esse eu quero ler e quero que você acompanhe, o livro de Isaías, capítulo 55, porque aqui existe uma profecia, e olha só que coisas extraordinárias estão descritas aqui, porque Deus está falando em primeira pessoa, e depois Ele começa a declarar a respeito daqueles que estariam recebendo das suas palavras. Isaías capítulo 55, versículo 8, nós vamos ler até o 13, e o que eu vou ler aqui, eu quero que você coloque você em primeira pessoa recebendo essa palavra. Deus está falando isso para nós, mas ao invés de tu pensar no nós, pense em só você, e Deus está te dizendo assim hoje: porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos,
nem os teus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, e dar semente ao semeador, e pão para o que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que eu quiser, o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a designei. E aí Deus começa a falar: saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes, os outeiros, romperão em cânticos diante de vocês, e toda árvore do campo baterá palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, que é uma árvore também com espinhos, crescerá a murta. E será isto: glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Deus está falando aqui: eu tenho planos para ti, eu tenho sonhos para ti, eu tenho caminhos para ti, e eles são mais altos do que o que tu tinhas para ti. Eu tenho planejamento para a tua vida que tu nunca chegou a conceber, não passou pela sua cabeça, porque eu estou lá em cima, eu estou mais alto. E aí Deus fala que o propósito dele é fazer com que cada um de nós possa experimentar do seu plano, do seu desejo, da sua proposta. O desejo de Deus é que os meus caminhos percam força para eu ter o caminho dele, que os meus pensamentos possam perder força para eu ter os seus pensamentos. E quando ele diz isso, ele vem regado de uma palavra de poder. Ele diz assim: assim como a chuva não desce, nem a neve, sem antes molhar a terra e fecundar a terra, assim também é a minha palavra, que eu estou dizendo hoje. Ele está declarando, ela não volta para mim vazia, sem realizar o que eu preparei para ela fazer. Então, querido, se morreu algo em sua vida, Deus está dizendo aqui: a minha palavra tem poder de fecundar, de nova vida em seu coração. Deus está dizendo aqui: se algo que estava em seus pensamentos sufocou o plano de Deus em sua vida, os planos dele são mais altos do que os nossos. E ele começa a declarar que nós, entendendo isso, sairemos e seremos tomados de alegria e de paz. A natureza, os montes, as árvores, todas exultarão ao nos ver, vivendo a vida que Deus tem para nós, para cada um de nós. E ele começa a declarar uma transformação. Onde havia morte, haverá vida. Onde era espinheiro, haverá uma árvore cheia de folhas verdes. Onde era sarça, haverá murta. E aí ele dizia: isso será para a glória do Senhor, que pegou pessoas que estavam mortas em si mesmo e fez delas um jardim regado, um jardim transformado por Deus, um jardim que existe para a sua glória. Então eu quero novamente voltar, em cima dessa palavra profética, para aquilo em sua vida que você deixou morrer. O projeto de Deus que você deixou para depois, e esse depois nunca chegou. Porque eu vim para te dizer que Deus não esqueceu dele. E Deus não somente não esqueceu, como Ele tem poder de fazer brotar de novo. E não de qualquer forma, mas de uma forma que Ele será muito glorificado. Então, meus irmãos, você que está diante de Cristo, e entendeu pela palavra que você precisa praticar sua fé nele, e compreendeu que não há nada que tenha morrido em sua vida, que Ele não tenha poder de trazer vida de novo, é tempo, mais do que tempo, urge a necessidade de nós, cada um de nós, nos levantarmos na presença do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui,
Eu te apresento o meu coração, eu te apresento a minha vida, eu te apresento aquele sonho, aquele plano que 5, 10 anos atrás o Senhor plantou, ou que há 2 meses atrás eu fervia por ele e agora ele esfriou, porque eu entendi que tu tens poder de ressuscitar de novo. Então, meus queridos, hoje eu creio que está renascendo alguns ministros de louvor, está renascendo alguns profetas de Deus nessa geração, está renascendo evangelistas com autoridade e alegria em falar da graça de Jesus Cristo, está renascendo pastores que cuidam do rebanho e amam a igreja, está renascendo apóstolos que irão à frente abrindo obras e obras e obras para o Senhor, está renascendo mestres que amam a palavra e querem que ela seja compreendida por todos, está renascendo, sim, e Deus é autor disso, uma igreja gloriosa, uma igreja que não tem placas, não tem lugares, ela está em todo o mundo e é uma noiva que Ele está adornando para o grande dia de um encontro com Ele. Amém, querido? Aleluia, glória a Deus. Se coloque em pé, meu irmão, eu quero orar por ti. Vamos finalizar aqui essa mensagem, mas é impossível eu finalizar essa mensagem sem você exercer fé. Você precisa nesse momento exercer a sua fé em Cristo, para você trazer à vida aquilo que estava morto lá no passado, mas que Deus hoje está trazendo de volta, ardendo em seu coração. Você precisa dizer: Senhor, eu autorizo, eu dou o passo, sim, Senhor, pode entrar em minha casa. Você lembra como Jesus fez? Foi convidado por Jairo para entrar em sua casa, e depois ele selecionou só os grupos dos que creem, para entrar para viver o milagre. Pois assim é hoje, na sua vida, você: Senhor, pode entrar em minha casa, vem, Senhor, e traz vida naquilo que estava morto, porque eu estou pronto, neste ano de 2025, para viver todos os teus planos em minha vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, meu amado, bota a mão no seu coração, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós cremos mesmo, Senhor, que Tu tens poder de vida, Tu és Espírito vivificante, Senhor, e aquilo que não poderia viver, não diante de Ti, permanece assim, ele é restaurado, ele é transformado, e a morte não consegue permanecer naqueles que estão diante da vida. Em nome de Jesus, meu Deus, vem visitar o Teu povo, vem visitar o íntimo, o coração de cada um, Pai. Vem, Espírito de Deus, operar a Tua obra em cada coração, e dessa forma, trazendo vida onde não havia vida, trazendo ressurreição naquilo que estava morto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda a força do mal que opera na morte, toda a força do mal que opera no suicídio, toda a força do mal que opera na autodestruição, em nome de Jesus, nós agora repreendemos as forças do mal, para que larguem o povo, larguem os corações, larguem as mentes, e hoje comece um novo tempo, um tempo de refrigério, um tempo de força, de coragem, de ousadia, de convicção, de fé e de milagres em cada um do povo de Deus neste lugar, para que toda honra e toda glória seja Tua, Senhor. Opera os Teus milagres, transforma o espinheiro numa árvore frondosa e frutífera, transforma, Senhor, a sarça, Pai, na murta, e vem trazer, Pai, sobre o Teu povo, Pai, a manifestação da Tua bondade, da Tua graça e do Teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dê sua melhor salva de palmas ao teu Deus, querido.